Oi, gente. A gente está agora na temporada 2024 do Pode Ficar Imune. E hoje a gente vai falar sobre a parte 2 com a doutora Vivian, que é a nossa gastrohepatologista clínica do nosso hospital aqui da Universidade de Taubaté, professora da faculdade também, fez clínica médica aqui, fez mestrado na Unifesp e está aqui há alguns anos já em Taubaté comigo, né? A gente vai trabalhando junto. E a gente, no outro, a gente conversou sobre colo irritável, né, Vivian? E agora a gente vai falar um pouquinho da diferença de intolerância, lactose, alergia à proteína do leite de vaca, outras causas que podem causar diarreia crônica, dor crônica. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu acho que os temas da parte 1, né, vai acrescentar muito aqui também. Eles se conversam, na verdade, que na prática é difícil, às vezes, a gente até separar essas duas coisas, elas estão juntas, né? Então, foi legal fazer esse tema casado, né? Pra gente, pra quem estiver vendo também, né, já fazer como é que chama? Uma maratona. Isso aí. E compartilha, né? Curte o exatamente. canal, tudo isso. A gente está nos principais canais aí de podcast. A gente tem o Instagram também, Pode Ficar Imune. Tem o meu, doutora DRA, Ana Carolina Alergista. Tem o da Vivian, que é DRA, Vivian. Gastrohepato? Isso, gastrohepato. Doutora Vivian, gastrohepato. Vivian com N e doutora DRA, né? Isso. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu vejo muito. Que eu explico... Nossa, acho que todo dia eu explico isso para pelo menos um paciente. E vamos focar um pouquinho aqui na alergia do adulto ou na intolerância do adulto, né? Já perfeito. que estamos com uma gastro por adulto, favor, tá? por favor. Então, vamos lá. O adulto, ele pode ter intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Intolerância à lactose, então vamos pensar. O leite de vaca, ele tem proteína e tem a lactose. Quando a gente não pode digerir direito a lactose, falta lactase. Então, esse paciente ele pode ser intolerante primário, porque é forma genética, ou secundário, porque ele tem algum outro problema no intestino e naquele momento ali, ele não está tolerando a lactose. Quando o paciente é alérgico à proteína do leite de vaca, ele pode ter alergia mediada por IgE, que daí, por isso que a gente solicita aqueles exames IgE para leite de vaca, que é o exame de sangue, ou então a gente faz o teste do braço, que é o teste prick test, teste cutâneo, que é a resposta imediata. E esse paciente alérgico à proteína do leite de vaca, às vezes ele não é mediado por IgE, mas ele tem alergia não mediada por IgE, que é a alergia por linfócito. Então, nossa, o que você está falando? É uma alergia diferente. O paciente, conforme ele vai comendo, ele não tem anafilaxia, mas ele tem sintomas gastrointestinais, ele tem diarreia, distensão, que confunde muito, né, com o paciente que é intolerante à lactose. Só que o alérgico, ele também pode ter sintomas de pele, dermatite atópica, por exemplo, e pode ter sintomas respiratórios. Mais raro, mas pode ter. Esse paciente, ele pode fazer o teste, que é o PET teste, que é um teste que a gente coloca nas costas para a gente ver os alimentos, daí fica uma semana com aquele adesivo, né? A gente já faz isso para várias outras doenças, o alergista. E existe um exame, que é o IgG para alimentos, que custa R$2.500, R$2.000, tralalá, diz que é importado. Muito nutricionista pede, muito médico que não é da área da imunologia pede, solicita, mas infelizmente esse exame não serve para nada. A Sociedade de Alergia não recomenda esse exame. Então, eu gosto de falar disso certinho, porque é judiação, gastar dinheiro com uma coisa que não vai trazer benefício para quem é alérgico. Então, se vocês estiverem me ouvindo, por favor, manda para aquela pessoa que comprou, que pagou, porque é um exame que quando ele vier positivo, a gente não sabe, a pessoa tem IgG positivo, quer dizer que ele tolera, às vezes, o alimento. E a interpretação do exame é errada, tá? Mas a gente pode falar disso outra vez aí também. Falei da minha parte, que eu falo muito. Daí depois eu falo para os pacientes, mais intolerância à lactose, o paciente tem que tirar só a lactose.
E, às vezes, ele tem outras causas. Então, ele pode ter verminose, parasita. Adulto tem também, né? Tem. Pode ter doença inflamatória intestinal, ele pode ter desbiose. A gente fez uma listinha aqui, né? Doença celíaca e SIBO. Então, eu vou deixar agora para gastro explicar um pouquinho de cada um para vocês saberem, ouvirem falar e daí ajudar quem está ouvindo. Vamos lá. As intolerâncias, na verdade, quando a gente fala de intolerância, a gente está falando de má digestão. Então, é bom deixar claro, porque os pacientes, realmente, eles confundem. Chegam no meu consultório dizendo, tenho alergia a leite. E eu entendo já que, na verdade, é má digestão. Então, má digestão é simplesmente não digerir adequadamente alguma coisa. Nos carboidratos, então, lactose é um açúcar do leite, gente. Então, é um carboidrato. Assim como sacarose é um carboidrato, assim como frutose, rafinose é um carboidrato complexo presente em muita coisa que a gente come. Feijão, brócolis, grão de bico, lentilha, couve-flor. Muita gente tem gases quando come esses alimentos, né? Porque provavelmente é intolerante à rafinose, né? Falta uma enzima para degradar. Então, o carboidrato, quanto mais complexo ele for, mais ele precisa de quebras para ser absorvido. Então, em algum momento, né, da quebra desse carboidrato, vai faltar uma enzima e não vai adiante, né? Não vai ser absorvido no intestino delgado. E aí, esse excesso de carboidratos que não foram absorvidos, né? E aí eu estou falando do carboidrato, não estou falando das vitaminas, nada disso. Vão chegar lá no intestino grosso e as bactérias do intestino grosso vão fermentar e formar gás. E muitas das vezes diarreia. Então, é um sintoma da intolerância à lactose, né? Que está muito associado, às vezes, à quantidade do que você ingere, às vezes, do que o próprio alimento, né? Então, a intolerância à lactose é a má digestão ao açúcar do leite. E aí, eu preciso da enzima para isso, como você já explicou bem. Só que a gente não pode esquecer que existem outros carboidratos que você pode ser intolerante. E você pode ser a muitos carboidratos, né? Então, a lactose, a frutose. Às vezes a paciente fala, doutora, eu não ingiro nada de leite. Não compro nem aqueles que falam que é sem lactose. Mas mesmo assim, eu tenho distensão, tenho gases, não melhorei totalmente. E aí você pode ter a intolerância à frutose. Existem testes que a gente consegue diagnosticar tanto intolerância à lactose como de frutose, esses outros carboidratos, a gente não consegue todos. Também, rafinose também. Olha, interessante. Né? Então, por exemplo, o teste de intolerância à lactose é muito comum as pessoas fazerem com coleta de sangue, né? E existe o teste respiratório, que é horrível, né? Esse teste de coleta, né? As crianças. Para criança, principalmente. Então, existe uma opção, né? Que na verdade, é recomendado por todos os guidelines, né, todos os consensos, quando os trabalhos, né? Quando eles querem validar o exame, eles sempre utilizam um respiratório. Olha, né? Porque ele é mais sensível e tem menos falsos positivos. Menos falsos positivos. Então, quando dá positivo, exatamente, porque exato, porque o teste do sangue você ingere uma quantidade de lactose muito grande. Então você acaba tendo sintomas associados à quantidade, mas não exatamente à falta de enzima. Então, pacientes que às vezes no exame dá negativo, mas que passou muito mal durante o teste. Tem mesmo. Né? Então, porque a quantidade foi a mais do que você produziu. E assim, é uma quantidade maior do que o copo de leite, por exemplo. Então, quem não toma o copo inteiro, tipo, eu não tomo, então, né? Vai passar mal. Vai passar mal. E aí o teste respiratório ele dá uma quantidade menor. E é um teste, a gente chama de teste respiratório do hidrogênio, né? Teste expiratório de hidrogênio. Vai medir a quantidade de hidrogênio exalado, faz teste. E esse teste é o quê? É tipo um bafômetro? É tipo um bafômetro. É uma maquininha que você vai soprar de tanto tempo. E a medida do hidrogênio vai variar conforme a produção de hidrogênio pela não quebra, né, dos carboidratos. Reação química ali dentro do intestino. Você vai aumentar o hidrogênio e na maquininha você consegue evidenciar essa elevação. E aí, dependendo do tempo que isso acontece, sintomas durante o teste, a gente dá o diagnóstico dessa intolerância. E você consegue, com esse exame, saber se é da lactose ou se é da frutose? Exato. Mas cada teste é um. Então, por exemplo, hoje vamos fazer o da lactose. Porque a pessoa toma o substrato que você quer estudar. Né? Então, você quer o da lactose, então nós vamos fazer o teste da lactose. Vai tomar o substrato da lactose, uma quantidade menor do que do sangue. O da frutose, toma frutose. Que legal. Sacarose. E assim, né? Então, não dá para fazer um teste e ver tudo.
Não. E toma no consultório? No consultório, a gente faz... Daí depois de meia hora? De 15 em 15 minutos vai fazendo o sopro no bafômetro. Qual na idade maquininha. que consegue fazer? Qualquer idade. Até criança? Até criança. Olha, a questão é saber soprar, né? Porque né? criança às vezes não consegue segurar, soprar. Então, uma criança muito pequenininha às vezes não vai entender. Então, às vezes o resultado não vai ser adequado. Mas é um exame que não é invasivo. Nossa. Né? É só soprar. Nossa. Né? Então, assim, uma criança que já tem um entendimento, acima de 5 anos, tranquilo de fazer. Legal. E não judia, né, da criança, né? Muito coletar. Bom, muito bom. Né? E outra coisa, aproveitando o gancho... É que eu vou lembrando aqui, eu vou pensando. Eu já tô vendo aí. Aproveitando o gancho... Professora é assim, vai ter ideias, né? Aquelas pessoas que têm intolerância a tudo, né? Você pensa, gente, mas como assim? Né? Eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância à frutose, eu tenho intolerância a isso, aquilo, outro. Isso. E aí você pensa, talvez você tenha algo que faça você ser intolerante a tudo. E aí é secundária a intolerância. Por exemplo, o SIBO, né? O supercrescimento bacteriano do intestino delgado. É uma sigla em inglês, né? SIBO. Que faz com que você se torne intolerante. Você está intolerante, você não é intolerante. Você está, é uma passageiro. Porque, na verdade, o problema é o SIBO. Né? Então, a população, você trata o SIBO e as intolerâncias acabam. Entendi. Né? Então, primeiro, antes de pensar nas intolerâncias dos carboidratos, descarta-se o SIBO. Interessante. Sempre. Usa né? antibiótico. Com antibiótico, por um período de tempo, 10 dias, 7 a 10 dias, dependendo da sintomatologia, do perfil, enfim, bacteriano do país, né? Porque a gente, cada país tem o seu perfil bacteriano, mas é antibiótico simples. Coisa simples. Tá bom. Né? Outros diagnósticos diferenciais, né? Eu falei de verminose, daí a gente estava aqui antes de começar, a gente estava conversando sobre fazer os exames de fezes. Isso. E daí a Virgem falou assim, eu já trato, eu não peço. E eu falei, nossa, eu também faço isso, então a gente não tá errada, né? Porque a gente fica com medo, assim, será que a gente tá fazendo algo que não deveria e tal? O ideal era a gente coletar, eu aprendi assim, 3 amostras de fezes, para a gente poder chegar no diagnóstico de uma parasitose e tratar se viesse alguma coisa. Só que, às vezes, aquilo que você estava falando antes, né? Guarda as fezes, adulto, então, guarda as fezes na geladeira, demora 3 dias para levar no laboratório. Então, a sensibilidade do método vai caindo, né? Então, assim, essas recomendações que a gente tem de exames de fezes não são daqui, né, Carol? São americanas ou são europeias. Lá, eles não são endêmicos como a gente. Entendi. Então, um exame de fezes, um parasitológico de fezes que dá uma giardia lá, né? Não existe isso lá, né? Então, a gente acaba comprando recomendações de fora, que não é a nossa realidade parasitológica. A gente é um país endêmico para muitos parasitas, né? Então, a chance da gente ter parasita é muito maior do que lá fora. Já começa aí, né? A forma da coleta das fezes e armazenamento dessas fezes, que o adulto, certamente, não vai fazer a coleta de fezes frescas e levar imediatamente no laboratório. Que aí aumenta a sensibilidade, muito difícil. Então, vai caindo a sensibilidade. Então, tem pessoas que nunca... Mesmo em crianças, tá? né? Não é fácil, não. Mas eu tô dizendo assim... trabalha, o pai, né? É muito difícil, é uma coisa desconfortável, Nossa, né? é difícil. E aí, se você tem uma pessoa que não faz uso, nunca fez, mas que toma água da torneira, que não é... Ou do chuveiro. Que não lava as mãos, que não tem uma higiene adequada. Então, assim, essa pessoa provavelmente pode ser que ela esteja infestada de parasita. E às vezes até a salada que a gente come. Exato, muito, restaurante, japonês, comida crua, né? Então, a gente está exposto o tempo todo. Entendi. Então, na minha prática diária, é uma recomendação. Se não tomou, eu prescrevo, tá? E se esse paciente toma todo ano, muito provavelmente ele não tem, né? Então, assim, é claro que cada caso é um caso, mas eu particularmente quase nunca peço exame parasitológico de fezes para os meus pacientes. Tá bom. Beleza, ótimo. Vamos falar disso. Você falou assim, né? Antes você tinha falado coprocultura, calprotectina fecal, são exames que a gente pede dependendo dos sintomas, né? Do paciente e tudo. Se estiver tendo diarreia, né? Para diagnóstico diferencial, né? Doença celíaca, né? É um Sempre. motivo também. Então, eu bato sempre na tecla, né? Eu tenho 2 irmãs celíacas, tenho toda a genética na família, de colher o antitransglutaminase, né? Que é um IgG, IgA, antes de retirar
ou isso nem glúten, fala, não viu? tire glúten, né, sem fazer esse exame. Isso eu por quero morrer favor. quando acontece Nossa, isso. eu também. Não façam isso. E acontece porque bastante. atrapalha muito, né, o diagnóstico desse paciente, retarda esse diagnóstico. Uhum. E daí, a doença celíaca pode ser uma causa também de diarreia, que confunde com tudo isso. Na minha parte, alergia alimentar, a gente começou falando do leite de vaca, mas eu acho que a gente tem que lembrar, assim, que o leite de vaca, ele não era, até pouco tempo, o alimento mais comum de adulto ter alergia. Só que estamos aumentando a incidência de alérgicos, adultos alérgicos à proteína mesmo. Então, acho que é bom a gente saber disso, até os médicos, Legal. quem está ouvindo aí, né? Porque a gente sabe que antigamente a gente falava muito assim, frutos do mar, né? Camarão e tal, e as sementes oleaginosas, né? Tipo amendoim, castanha, essas coisas. E a gente precisa entender que o leite de vaca tá vindo para essa alergia. Então, tá aparecendo mais mesmo. E doença inflamatória intestinal, né? Que é uma doença que geralmente tem sangramento, diarreia, que é ou doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Que Aí entra nos diagnósticos diferenciais, né? Então, como eu falo, a gente já conversou. Então, o especialista clínico, ele vai ter uma visão geral do caso, né? Então, ele vai investigar outros diagnósticos que podem estar escondidos, né? Porque você pode ter intolerância à lactose no Crohn. Você pode ter intolerância à lactose no celíaco. Isso mesmo. E aí, se você não investiga e não exclui, você vai só tirar o leite, né? E não vai melhorar. Então, eu acho que o foco, né, para quem está assistindo, é justamente fazer, né? Você se sentir seguro onde você está, do médico que está te acompanhando. Se você não está legal, olha, eu estou nessa linha, mas parece que não está melhor, né? Talvez realmente falte um pouquinho mais dessa investigação, esse olhar mais amplo, né? De quem tem um conhecimento, né, do assunto. Né? Porque é importante buscar especialistas mesmo. Acho que é essa a ideia. Enzima para intolerância à frutose, rafinose, também existe? Para lactose tem, né? Porque a gente tem a lactase. Para rafinose tem também, que é a alfa-galactosidase, né? Inclusive, com uma resposta muito boa para quem tem intolerância à rafinose e ingere a alfa-galactosidase, é um nome difícil, né? Tem uma resposta muito boa. Mas assim, é mais difícil esse teste, né, de diagnóstico, mas é mais investigativo mesmo. É na anamnese que a gente identifica isso. Então, é conversar com o paciente para tentar entender quais são os grupos alimentares. Não, eu tô pensando aqui, mas tem. Né? Tenho pacientes assim que às vezes ele fala, doutora, ele almoça, já vai pro banheiro fazer cocô. Sabe? Ou então, e dá diarreia. Mas não tem lactose. Daí a gente vai, investiga alergia, tudo. Mas essas intolerâncias diferentes a outros alimentos, tem muita coisa. É importante tem também. Muita então, coisa. a gente tem que ficar alerta, gente. Se você está ouvindo aqui, se fala, opa, conheço alguém assim, compartilha, fala para essa pessoa, mostra o vídeo. Esse é o objetivo, né? Eu acho que é isso. Acho que eu perguntei tudo que eu tinha anotado aqui, tudo. Vamos falar do níquel. Lembra? Verdade. Né? A gente ficou de falar. Porque é uma situação que eu tô vendo com frequência, eu como gastroenterologista. Depois a gente se arrepende. E a Vivian, assim, Carol, vamos fazer um podcast Foi sobre o início isso. de tudo. Foi o primeiro. Fala que isso é importante mesmo. E aí eu queria saber de você, eu quero ver a sua visão. Porque dentro do diagnóstico diferencial de síndrome do intestino irritável, existe um fator confundidor que é a alergia, né? Isso. Você acabou de falar. Isso. E uma situação que eu vejo com frequência, e aí como eu não sou alergista, obviamente, eu não sei quais são as outras coisas associadas, mas são pacientes que eles falam alergia a metal. Usa brinco, fica com a orelha vermelha, não posso usar, só posso usar ouro, não tem uns negócios desses, né? E aí o cinto marca, o relógio não posso. Essas pessoas têm não todos, tá? Pulseira. Né? Colar. São pessoas que têm um quadro também digestivo. Se você for investigar, talvez ela também tenha uma sintomatologia digestiva. E essa alergia que aparece na pele é uma alergia de contato. E essa alergia é não mediada por IgE. Então, o diagnóstico, quando a pessoa chega no alergista, no dermatologista, ele fala isso, a gente pede um teste, que é o PET test. E daí vem positivo pro níquel. E daí, no laudo que eu tenho, assim, já vem lá escritinho mesmo, que níquel existe em alguns alimentos. Exato. E as pessoas não lembram disso. Porque níquel existe no chocolate e no peixe. Exato. Né? São coisas assim que, né? Daí, não sei,
também E leguminosas também, né? E na lá, alimentação. mais uma coisa. Então, assim, o que eu tô vendo bastante são pessoas que têm essas alergias e com associação de sintomas digestivos semelhantes ao intestino irritável. Na verdade, não é intestino irritável, é intolerância, é a alergia ao níquel. Isso. E aí o tratamento é alérgico, Isso, antialérgico. isso. É tirar o alimento, né? E aí a terapêutica tomar alérgica. antialérgico, talvez, mas evitar exatamente. um produto que causa essa alergia. Né? Então, é como se fosse, o que eu falo, é uma alergia do tubo digestivo. Isso. Né? Assim como a gente tem esofagite eosinofílica, né? Que é um tema também, né? A gente tem uma alergia no tubo digestivo e a gente tem manifestações devido à alergia. Isso. E aí é interessante você falar do IgE, muita gente já chega pra mim dizendo, não tem alergia a nada. IgE é tudo negativo. Só que não é IgE mediada, né? Isso mesmo. Então, é importante a gente deixar isso claro, viu, gente? Que teste de alergia não se baseia no teste de exame de sangue. Não. IgE não, tá? Não. Para esofagite eosinofílica... E nem IgE total. É. Tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, alérgico tem que ter IgE aumentado. Aí o clínico vai lá, pede IgE. Tá baixo? não tem alergia. Exato. Não, é só isso. Isso eu aprendi estudando, porque eu acabo pegando bastante. Eu falei, não, deixa eu ler e ver como é que isso funciona, pra eu também não fazer besteira, né? Então, a gente vê isso muito... Essa associação, tô vendo muito, tá? Então, você que tem aí alergia na orelha, quando usa um brinco, mas que também tem sintomas digestivos de dor, distensão e principalmente constipação. É interessante, porque a alergia está associada a constipação e não diarreia. Isso. Diferente das intolerâncias. Isso, olha. Tá? Bem legal. E a resposta é muito boa com a terapia dietética, né? E um outro detalhe, que eu acho que talvez seja assunto para o próximo, é a alergia à intolerância à histamina. Tá? Ótimo. A intolerância à histamina também. Que a gente sabe pouco, né? Não é tão comum, é muito cada raro, vez mais. Mas realmente está chamando atenção. Chamando atenção. São alimentos que são ricos em histamina. E às vezes o paciente tem deficiência da enzima. Exato. É raro, mas, gente... Existe. Às vezes, quando você não está conseguindo encontrar a sua causa, você tem que ir atrás, né? E não é uma manifestação só digestiva, nem tópica, né? De pele. Da associação causa de enxaqueca crônica, causa de dismenorreia, né? Que é cólica menstrual, né? Quem tem muita dor de cabeça quando toma vinho, viu, gente? Se você passar muito mal quando toma vinho, fique atento, porque pode ser intolerância à histamina. Tem tratamento, né? E geralmente, melhora quando tira o leite, é o glúten. Então, a pessoa leva o diagnóstico de intolerância à lactose, celíaco ou intolerante ao glúten. Entendi. Mas, na verdade, às vezes é a histamina que tem ali. Olha só. Né? É um assunto maravilhoso. A gente vai aprendendo. Muitas coisas. Muitas coisas, né? Então, eu queria agradecer de novo. Parte 2, foi legal, gostei, né? E esofagite eosinofílica, eu falei com a Ana Priscila, mas na infância a gente pode combinar de falar, porque tem terapias novas aí surgindo, a gente pode combinar. Mas é essa a ideia. A ideia é a gente falar de assuntos relacionados à imunidade, para todo mundo ficar sabendo, tem onde procurar, né? Tem uma fonte para achar, falar assim, vamos lá no canal do YouTube da doutora, vamos no podcast, vou ouvir isso, lembrar desse assunto, você que está recém-formado, né? Os nossos alunos aí, que às vezes não dá tempo da gente explicar para todo mundo tudo isso. Acho que o importante é isso. Então, eu queria te agradecer obrigada pela oportunidade. De novo aí, 2024. Prazer foi meu. Vamos nós. Obrigada, tchau, gente. Obrigada.